volta com muita neblina em Caxias do Sul, a 140 quilômetros de Porto Alegre, na Serra Gaúcha. Caxias está a 850 metros acima do nível do mar. 11 graus, a temperatura faz frio e a bola rola num confronto, num clássico, né, que envolve 7 títulos brasileiros, os 4 do Vasco da Gama e os 3 do Internacional. Num deles, o Internacional foi campeão brasileiro invicto, único da história, em 2 partidas decisivas contra o Vasco da Gama. Jorge Henrique está estreando em jogos oficiais com a camisa do Internacional. Jorge Henrique do Botafogo, do Corinthians mais recentemente. Vamos então confirmar as escalações. As escalações de Internacional e Vasco da Gama. Começando pelo Colorado, que tem Muriel, goleiro número 1. Gabriel na lateral direita, número 2. Os zagueiros são Índio 3 e Juan, número 4. Na lateral esquerda, nós temos o Kleber, jogando com a número 6. O meio de campo do time dirigido pelo Dunga. Tem Ayrton, número 5, à frente dos zagueiros. Josimar, 27, mais à direita. Fabrício, que é lateral esquerdo, vai jogar ali no meio de campo do lado esquerdo com a 14. E fechando esse losango imaginário, D'Alessandro, Dalê, número 10. No ataque, nós temos Jorge Henrique, 29, está estreando. E Forlan, o craque da última Copa do Mundo. E um dos artilheiros também, vestindo a camisa número 7. O técnico é o Dunga. Aí o Carlos Caetano, o Dunga. Carlos Caetano Verri, tá bem agasalhado o Dunga, hoje está protegido do frio. Vamos confirmar o Vasco da Gama. O Vasco do técnico Paulo Autuori tem a seguinte formação. Michel Alves é o goleiro número 1. Na lateral direita, Elcinho, 2. Os zagueiros são Luan, número 14. E Rafael Vaz, número 18, fazendo a estreia com a camisa do Vasco. Na lateral esquerda, o Ney. Isso é uma novidade nessa escalação aí. Sandro Silva, 84. Pedro Quem, número 8. Abuda, número 22. Mais à frente um pouco ali do Sandro Silva. E fechando o losango vascaíno, o Alisson, número 27. Aí Edmilson, 19. E André, número 9. O técnico é o Paulo Autuori. Paulo Autuori, que tem um compromisso com a direção do Vasco. E se os salários devem ser colocados em dia até o começo do mês de julho para ele continuar o trabalho dele, hein? O mês de julho já começou. A gente viu ali o Ricardo Marques Ribeiro, que é o árbitro principal da partida. Aí você vê o Abuda no seu momento de fé, de concentração. E a bola vai rolar dentro de alguns instantes. Nesse momento, me parece que está sendo respeitado um minuto de silêncio. No momento em que autoriza Ricardo Marques Ribeiro, bola rolando, está valendo. Cheio de neblina no estádio Centenário em Caxias do Sul. Internacional e Vasco, um grande clássico do futebol brasileiro. 2 torcidas apaixonadas, 2 das maiores torcidas do nosso futebol. Aí já o Internacional tomando a iniciativa com o Fabrício, escalado ali hoje no meio de campo. O lado esquerdo tentou a jogada com o Forlan. Aí Kleber, protege o Kleber, leva para a esquerda. Tenta fazer o levantamento, D'Alessandro vai na dividida. Chega o Pedro Quem, afasta ali para o time do Vasco. Eu estou com o Júnior e com o Arnaldo César Coelho, que são os comentaristas da Globo, começando pelo Júnior. Bom, o Júnior já teve experiência, imagino que já deva, até porque você jogou na Itália, tem muita neblina, que época de frio forte. Atrapalha muito para o jogador? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Acho que não, Luiz, não está tão denso assim, né? Dá para você ver tranquilamente, até porque o short branco do Internacional e a camisa do branco do Vasco dá uma referência para os jogadores. Estou curioso para ver como é que o Vasco se comporta, né? Voltando ao campeonato brasileiro, depois desse tempo de interrupção, vários nomes, né, novos aqui, né? O caso do Edmilson, o André estreando, o Alisson. Quer dizer, temos vários jogadores. E um detalhe interessante do Inter é o seguinte, essa é uma defesa experiente, né? Gabriel, Índio, Juan e Kleber, né, já tem uma boa rodagem disso aí. Média de 33 mais ou menos ali a defesa, né? Não, mas é experiente com qualidade, né, Luiz? Verdade, Júnior. Adaptando o jogo, o Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais, com o Carlos Breckenbrock, de Santa Catarina, e o Pablo Almeida da Costa, de Minas Gerais, também como os assistentes diretos. Os assistentes de linha de fundo é o André Luiz Freitas Castro, de Goiânia, que é árbitro normalmente, né? E o Rodrigo Raposo, do Distrito Federal, completando o quinteto de arbitragem. Você em casa deve estar... não tem defeito no seu televisor, não. O seu aparelho está perfeito. É neblina mesmo. Arnaldo César Coelho, aí de pertinho você pode ter mais ou menos a noção da visão do juiz e dos jogadores.
Arnaldo, Ricardo, Max Ribeiro, que está num momento especial, muito prestigiado, apitando jogos sempre importantes. Tudo bem, Arnaldo? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Roberto. Boa tarde a todos. O Ricardo apitou quarta-feira o jogo da Recopa, lá no Morumbi, onde eu estive, e apitou tudo. Até pensamento. O jogo não andava muito e também ele não deixava andar. Vamos ver como ele se comporta hoje. Se ele vai apitar tudo ou vai dar um pouco de dinâmico ao jogo. Vai jogando o time do Vasco. Levantamento lá para o André. Na verdade era para o Edmilson, estava lá para o lado esquerdo. O Alisson também participando da jogada. Certamente que é exemplo da dificuldade que você em casa está tendo para identificar, especialmente jogadores que estão na parte do alto do vídeo, né, do alto do campo. Nós também temos a mesma dificuldade em função da forte neblina na Serra Gaúcha. Aí você vê o D'Alessandro. Pé direito faz a jogada com o Gabriel. Se apresenta o lateral. Aí o Gabriel. Mais atrás o Josimar. Gabriel fez o levantamento buscando o Forlan. Subiu bem o Luan. Tirou dali. Bola voltou no D'Alessandro. Pega forte de esquerda. Segura firme o Michel Alves. A bola está rolando em outras 3 partidas. Além deste jogo Internacional e Vasco da Gama, né? Bahia e Corinthians. Jogo importante em Salvador. Bahia com o Cristóvão de técnico. O Corinthians, que ganhou do São Paulo no meio de semana, já mostrou que segue sendo um dos fortes candidatos. Temos o clássico paulista entre São Paulo e Santos no Morumbi e o Goiás enfrentando o Vitória. O jogo está acontecendo no Serra Dourada. D'Alessandro, aí Forlan. Protege o Forlan, trabalha atrás para a diagonal. Passou o Kleber do lado esquerdo, o Forlan não tocou não. Aí prefere virar o jogo do lado direito para o Gabriel. Josimar se apresenta, já recebe o camisa 27, aí o Josimar bota na frente, vai para a jogada de linha de fundo, o Ney chega na marcação, o Ney deu bote, mas a bola ainda subiu um pouco mais e espirrada sobra com o Ney. Passe errado do Ney, lateral que favorece o time do Inter. O Estádio Centenário tem sido uma das casas do Internacional que deverá jogar em Novo Hamburgo, já a partir de 1 ou 2 rodadas aí, dependendo dos acertos e da vistoria que será feita no estádio de Novo Hamburgo. Aí bem mais pertinho de Porto Alegre, né? Inclusive uma altitude menor, uma cidade que está menos sujeita a frio e a neblina, embora faça frio no Rio Grande nessa época do ano em todas as cidades, né? E algumas obras de infraestrutura que estão encaminhadas ali para que o Internacional possa mandar os seus jogos em Novo Hamburgo, atendendo até um pedido dos jogadores, porque acaba uma viagem de 140 quilômetros, você viaja na véspera, acaba se transformando numa viagem parecida com uma viagem de 1 hora de avião, por exemplo, né? Você fica ali 1h30 na estrada, coisa e tal, é uma viagem. Então, os times que não têm estádio nesse momento, por conta, no caso do Inter, da obra para a Copa do Mundo, tem que tentar encontrar um meio termo aí para diminuir o desgaste das viagens. Aí o Ney tentou fazer o levantamento para o André. André é uma das caras novas do Vasco, talvez a mais importante contratação do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Está aí o Paulo Autuori, ele e o René Weber. O René Weber do lado direito ali do Paulo Autuori, também com excelentes trabalhos realizados no Brasil e na Arábia, no Catar, nos Emirados Árabes. Está trabalhando lá com o Paulo Autuori. O Elcinho chegou para fazer o corte, mas está marcado o impedimento. A gente segue acompanhando o jogo, a neblina parece que até diminuiu um pouquinho em relação a 1 hora atrás. E aí, Arnaldo, o Forlan está impedido? Impedimento, estava na frente do momento do passe. E a gente segue aqui mostrando para você, claro que nossa equipe está tentando fazer o melhor possível, os nossos repórteres cinematográficos, aproximando, mostrando de uma forma até um pouquinho diferente, às vezes, do que você pode estar habituado, para que o jogo fique decifrado para você que está em casa, no conforto da sua casa, para você que está aí por esses cantos do Brasil, acompanhando as emoções do Brasileirão. Aí Sandro Silva buscava o Pedro Quem. Chegou para fazer o corte o Kleber, está jogando com o D'Alessandro. O D'Alessandro tem o Jorge Henrique se movimentando. Devolução no D'Alessandro, Jorge Henrique estreando em jogos oficiais. Mais uma vez aí o Jorge Henrique, sempre rapidinho e tem a fama de cai-cai. O Abuda chegou fazendo a falta, o Jorge Henrique já caiu, os jogadores do Vasco imediatamente reclamaram que o Jorge Henrique costuma potencializar a queda. Mas o jogador do Vasco, o Abuda, sabe dessa característica dele. Em vez de cercar, chegou dando bote, deu o bote errado, fez a falta, chegou atrasado e falta bem marcada. Mas o Jorge Henrique tem que ficar de olho, porque ele é esperto. Você vê a preocupação do Michel Alves na formação da barreira, 2 faltas para cada lado. Aí o Jorge Henrique e o Forlan para fazer a cobrança de falta.
É um dos fundamentos que o Forlan exerce muito bem, faz com muita competência. Partiu Forlan, bateu direto para a encaixada do Michel Alves. Está começando a rodada de domingo do Brasileirão, 7 minutos de bola rolando, com muita neblina em Caxias do Sul. A gente já teve alguns casos de forte neblina em Caxias do Sul, inclusive jogos adiados, né? Jogos começaram com atraso e tal. Bola para o André. Chega ali para fazer o corte o Índio. Jogando para a lateral, o experiente Índio aí. O Índio tem 38 anos. 368 partidas com a camisa do Internacional Índio. Bicampeão da América, inclusive. Vai lá o Ney para fazer a cobrança. O Ney que jogou com o Índio no Internacional. Aí André tentou fazer o domínio. Bateu pro gol. Bateu fraquinho. Jogou à esquerda do gol defendido pelo Muriel. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco titular da seleção brasileira. E logo mais, no Domingão do Faustão tem as surpresas do quadro Quem Está Mentindo. Tem muita alegria e diversão. Domingão do Faustão começa às 6 da tarde, logo depois do futebol. Aí sai jogando o Vasco. Trabalho do Sandro Silva. Jogando do lado esquerdo ali para o Alisson. Alisson tentou a jogada mais à frente, voltou no próprio Alisson. Espirra, briga, consegue tocar no Edmilson. Edmilson devolve na esquerda para o Alisson. Trouxe para o pé direito, cruzamento. Olha o André na segunda trave, não alcança. E a bola vai pela linha de fundo. O André que teve um momento especial no Santos, né? Surgiu no time de Robinho, Neymar, etc. Aí foi negociado, veja lá o André não alcançando, foi negociado, foi jogar na Ucrânia, depois na França, não se firmou, voltou para o Atlético Mineiro, mas a grande fase do jogo acabou botando o André no banco. Ele voltou para o Santos. E aí até teve alguns momentos, mas o Santos num time que estava se desmanchando e vem agora jogar no Vasco. Time do coração do pai do André, inclusive, que é nascido em Cabo Frio, no estado do Rio. Eu acho que é uma ótima oportunidade, não somente para ele, Luiz, mas também para o Vasco. É um jogador jovem, né? Tem muita coisa ainda para dar ao Vasco da Gama. É um momento bom para ele. Gabriel faz o cruzamento, chegou bem o Luan. Rasga, faz o corte, a bola volta na direita. Desviada em lateral para o Internacional. Os jogadores do Vasco reclamam que o toque por último teria sido do jogador do Internacional. Agora sim o lateral fica a favor do Vasco da Gama. Que tem uma outra estreia, né? O zagueiro Rafael Vaz veio do Ceará. Viveu um grande momento nesse último ano jogando no Ceará. Se transformou em ídolo da torcida, foi destaque do time nas competições disputadas pelo Ceará. É outra cara nova do Vasco. Aí voltando aí o experiente Índio. Vamos lá, vamos à informação. Falando em caras novas ainda, né? Você citou o André, o Rafael Vaz também. Nesse período de 29 dias que o brasileiro ficou parado por conta da Copa das Confederações, o Vasco recebeu também o colombiano Montoya e o Reginaldo, mas os dois ainda não estão regularizados para o Campeonato Brasileiro, mas também são dois reforços aí que o clube recebeu nesse período. É isso, o Reginaldo ficou muitos anos na Itália, né? Uma década na Itália, praticamente não jogou no Brasil. É um jogador que ainda será descoberto, digamos assim, pelo torcedor do Vasco, pelo torcedor brasileiro. Já o Fernando Becker fala um pouquinho também do Inter, que negociou jogadores importantes, como é o caso do Fred, mas em compensação tem cara nova chegando aí. Já o Fernando Becker traz as informações do Internacional. Aí você vê o Josimar jogando na direita com o Gabriel, de novo no Josimar. Trabalha mais atrás no Ayrton. Aí tem aquele do Flamengo, revelado pelo Nova Iguaçu. Jogou no Mesquita, no futebol do Rio. Estava no Benfica, voltou aí para o Internacional. Vai jogando o time do Inter. Ayrton. Aí da Alessandro, desarmado. O André vai na dividida. Chega o Índio. Botou no peito do Gabriel. Aí domina o Gabriel. D'Alessandro se movimenta do lado direito. Gabriel protege, tentou a jogada mais à frente e exagerou. A bola vai ficando fácil para o goleiro Michel Alves, que sai ali para fazer a defesa. Aí o Dunga, de volta a um clube, né? Depois da seleção brasileira, ficou um tempão sem jogar, sem treinar, perdão. E agora, enfim, assumiu aí esse desafio de dirigir o Internacional, pelo qual ele, inclusive, jogou como jogador. É o primeiro clube do Dunga, né, que surgiu como técnico na seleção brasileira. Josimar, D'Alessandro, aí o Ayrton,
Devolução para o D'Alessandro. Tentou adiantar na esquerda ali para o Fabrício. Chegou bem o Elcinho. Fez a falta o Fabrício. Fernando Becker, Internacional, com alguns reforços em pauta. Jogadores importantes que deixaram alguns desfalques, né? Mas especialmente o Moledo e o Fred foram os negociados. O Damião, que se recupera de contusão, que pode ser negociado. Mas tem gente nova chegando, não é isso, Fernando? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Exatamente. Ontem desembarcou em Porto Alegre o meia Alan Patrick. Ex-Santos, estava no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e veio aí para suprir essa saída do Fred. Na zaga, como com a saída do Moledo, ainda o Inter não buscou ninguém para repor essa perda. Mas por enquanto o Índio aí está sendo mantido como titular, mas o Inter busca mais o reforço no meio-campo. Está negociando com o argentino Lúcio Gonzalez, que já foi da seleção argentina, atualmente está no Porto de Portugal. E o Alan Patrick realmente é muito bom jogador, pode chegar para ser titular aí do time do Inter. Jorge Henrique. Chegou bem aí o Rafael Vaz. Tentou o passe em profundidade, quem chega é o Juan. Ayrton, D'Alessandro, Josimar, de novo no Ayrton. Marcou a falta ali em cima do Josimar. Vai se levantando um dos volantes do Internacional, tá aí o Josimar. O Internacional joga naquele losango clássico, né? O Ayrton fica mais, esse aí, ó, o Ayrton na frente da defesa, o Josimar do lado direito, ele na posição que ele sofreu a falta. E do lado esquerdo fica o Fabrício. É o número 14 ali, bem do lado esquerdo ali do seu vídeo. Ó. Fica claro aí a disposição tática do time do Internacional. Diga, Fernando. Você esqueceu também, e eu também esqueci, né, do Williams, volante que jogou no Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, hoje está suspenso. Por isso o Josimar está compondo ali o lado direito do sistema defensivo do meio-campo do Inter. É verdade, o Williams vem sendo titular, né? Tem o Igor também, o Otávio, enfim, acho que jogadores que a gente já citou. O Forlan, que casou-se essa semana, mas o Forlan sempre foi assim, né? Casou na terça-feira, todo mundo, não, o Forlan talvez ele não joga, na quarta já estava treinando. Abriu mão da lua de mel. Olha o Fabrício. Forlan vai lá para a boca do gol. Fabrício tocou mais atrás. D'Alessandro trabalhou com o pé esquerdo, levantou de direita. Subiu o Jorge Henrique. A bola passa e fica com o Josimar. Protege do lado direito o Josimar. Vai para cima da marcação. Cruzamento. Ney consegue fazer o corte. É escanteio para o Inter. Providenciar o corte do Ney, né, Luiz? Que está jogando improvisado, né? Ele é lateral direito. Está jogando improvisado, porque é difícil você fazer o corte da forma como ele fez, com o pé trocado. Mais uma vez é o corte do Ney, olha, com o pé direito, como destacou o Júnior. Escanteio cobrado, subiu o Rafael Vaz, tira dali. Aí a bola cai com o Edmilson, aliás, o Alisson, perdão. O Alisson tentou girar, girou mal. Lateral para o Inter. O Inter vai chegando nesses primeiros 15 minutos a 70% de posse de bola. D'Alessandro, boa bola para o Fabrício. Fabrício para Gabriel, domina do lado direito. Faz duas boas fintas, dois bons dribles, tentou o cruzamento, a bola desviada, vai saindo, não, foi diretamente pela linha de fundo. É só tiro de meta mesmo. Aí você vê o Jorge Henrique, tem 31 anos. E aí o Paulo Autuori. Chamando a atenção para o que ele viu ali, alguém está flutuando, disse o Paulo Autuori. A busca, Luiz, na verdade, de todos os jogadores de meio campo é exatamente você jogar nas costas dos dois cabeças de área, né? Que você fica entre quem dá a proteção e a zaga. Se você pega essa bola, você vai no mano a mano para cima dos zagueiros. E o Paulo está chamando a atenção exatamente que tem algum jogador do Inter nessa posição. Jorge Henrique. Fabrício passou na esquerda, D'Alessandro no meio, para D'Alessandro, arrumou por Fabrício. Tentou o cruzamento para o Forlan. Subiu Ney! Gol! Que cabeçada do Ney, só que contra. Será que o Ney achou que estava com a camisa do Colorado ainda? Impressionante. Subiu e testou desta forma que a microcâmera vai mostrar. Será que só o fato dele ter sido atrapalhado pelo Rafael Vaz foi suficiente para que o movimento parecesse tão leal a um atacante? O Inter agradece, 16. Ney, que golaço contra. 1-0 para o Colorado, Júnior. Eu acho que o toque do seu companheiro fez com que a cabeçada saísse exatamente como você descreveu. Dele ali,
O correto seria você dar um desvio, né? Você fazer com que a trajetória ela se alongasse para a lateral do campo. Terminou ele fazendo realmente um golaço. Daí o Pedro Quem diminui um pouco a neblina, né? E a gente está conseguindo ter uma visão mais clara do jogo. Nossa equipe trabalhando, fazendo o melhor. Nosso time tem muita experiência em campo, fazendo o melhor aí para você, mesmo com muita neblina na Serra Gaúcha, ter condições de acompanhar esse clássico do futebol brasileiro entre Internacional e Vasco. Diga, Fernando. Sobre a neblina, as condições melhoraram e muito, viu, em relação a horas antes da partida, quando a gente chegou aqui no estádio. Elcinho acaba perdendo para Fabrício. Aí Kleber jogando no Forlan. Por enquanto o gol do domingo. 1 para o Internacional, 0 para o Vasco. Olha, é raro a gente ter um gol contra com essa característica. Uma vez o centroavante jogava no Palmeiras, chamado Oséias. Também fez um gol contra com um gosto. Olha o Jorge Henrique. Tentou a devolução na direita para o Forlan. Bateu para o gol, jogou à direita. E foi num clássico Palmeiras e Corinthians. Subiu assim, cabeceou. Aí você viu o Forlan, agora da Copa de 2010, né? Que Copa fez o Forlan? 5 gols, foi um dos artilheiros. O Léo também teve passagens por outros times importantes, começou no São Paulo, teve no Fluminense, jogou no Admir, aquele que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, 800 e tantas partidas. Claro que a torcida do Inter não ia perder a oportunidade, né? Logo o nome dele do Sul, estádio Centenário, inaugurado na década de 70, tem capacidade para 30 mil pessoas. Caxias que ainda tem o Alfredo Jaconi, né, que é o estádio do Juventude. Assim, na imagem de perto, a impressão é que o gramado está em condições, no mínimo, razoáveis. Bola lá pro Ney. Domina no peito, o torcedor do Inter tira uma onda. É natural, né? Faz parte do jogo, faz parte do espetáculo. Gabriel rasga de pé esquerdo. Ontem nós tivemos jogo, inclusive, no estádio Centenário, né? Caxias e Guarani, pela Série B do Brasileirão. Aí você vê o D'Alessandro. Kleber, devolução para o Dalê. Dalê tem o Forlan infiltrado, trabalha na esquerda para o Jorge Henrique. Devolução para o D'Alessandro. D'Alessandro leva para o fundo, pé esquerdo, cruzamento. Vai lá o Luan para tirar dali. Pedro Quem completa. Vasco não consegue sair para o jogo. Internacional continua com muita posse de bola, trocando passes e tendo o domínio da partida. Aí o Forlan. Josimar adiantando para o Fabrício. É outro que pode sair do Internacional. O futebol turco está interessado no Fabrício. Chega Luan, corta, sai jogando do lado direito para o time do Vasco da Gama com o Elcinho. O Elcinho foi desarmado pelo Juan. O Juan, aquele mesmo. O Juan da seleção, do Flamengo, do Roma. Vai jogando o Vasco mais uma vez. Pedro Quem. Estava desarmado. Aí Gabriel. Ayrton. Toca lá atrás para o Juan. E amanhã começa a nova temporada de Malhação. Hoje tem o Domingão do Faustão. Depois as reportagens do Fantástico. E na sequência mais um episódio de Revenge. Jorge Henrique no fundo. Cruzamento para a defesa do Michel Alves. O juiz marcou saída de bola nesse cruzamento aí do Jorge Henrique. Globo, a gente se liga em você. Skol, novas garrafas que viram objetos de decoração. A gente está revendo o gol do Ney de cabeça, o capitão do Vasco da Gama. Ficou se lamentando ali. A imagem impressiona, mas ele foi atrapalhado. Acho que é o Abuda, inclusive, que está na jogada, né? Luiz, o lado esquerdo do Internacional, essa sacada do Dunga foi boa, né? Com a entrada do Fabrício, né? Que é lateral esquerdo. Então ele faz uma triangulação boa ali. Ele e Kleber com o D'Alessandro. E às vezes o Jorge Henrique também vem por esse lado. Eles estão conseguindo envolver o lado direito
do Vasco, o Elcinho e o Albuda. Precisa que venha mais um, senão tem sempre 3 contra 2. Como os jogadores têm habilidade, né? E tem um bom passe, já chegaram pelo menos umas 3 vezes, inclusive a jogada do gol. Outros esportes, na madrugada o Anderson Silva acabou perdendo por nocaute para o americano Weideman. Combate no mínimo estranho. O Anderson apareceu com uma certa soberba, não conseguiu jogar o MMA dele na madrugada. Perdeu pela primeira vez, perdeu o cinturão, disse que não vai lutar mais. Haverá desdobramentos, evidentemente, né? Na Fórmula 1, vitória do Sebastian Vettel. Felipe Massa teve de novo um problema com a Ferrari, saiu sem falar com ninguém. Ao longo dos nossos telejornais, outras informações sobre o que teria acontecido. Foi um problema técnico, isso ficou muito claro na rodada, né, na escapada de pista que teve o Felipe. E a gente estava com muita atenção esse fim de semana para o torneio de Wimbledon. E agora há pouco terminou o jogo de duplas mistas com a presença do brasileiro Bruno Soares. Já eu completo essa informação. Aí você vê o trabalho do D'Alessandro, ajeitando aí para o Forlan. Forlan devolve para o Josimar. Josimar ajeitou para o Dali. Dali botou na direita para o Gabriel. Gabriel mais atrás no Josimar. O passe foi errado para o D'Alessandro. Recuperação, sai jogando o time do Vasco. Tentou o Rafael Vaz ali, acabou perdendo. Bola sobra de novo no Forlan. Não pegou legal e a bola vai à direita do gol. Globo, a gente se liga em você. Listerine, limpeza profunda para comemorar à vontade. Muito bem, eu estava falando sobre o torneio de tênis de Wimbledon, que é um dos mais importantes do mundo, né? São 4 torneios considerados mais importantes, são chamados de Grand Slam, né? E aí nós temos o torneio de simples, que é o mais importante. No caso do masculino, depois de 77 anos, o Andy Murray, o britânico, foi campeão, né? Depois de 77 anos, um tenista da casa. No passado ele perdeu a final para o Federer. E hoje nós tivemos a derrota do Bruno Soares e da Liza Raymond para a dupla que tinha o Daniel Nestor do Canadá e a Cristina Mladenovic. 2-1, depois de vencer o primeiro set, tomaram de virada, mas tivemos a presença de novo de 2 brasileiros, o Melo e agora o Bruno Soares, em duplas e duplas mistas, desde Maria Esther Bueno, a maior tenista da história do Brasil, que nós não tínhamos brasileiros nas finais de Wimbledon. Mais uma vez aí o Forlan para você. Fiz um outro detalhe em relação ao gramado. O gramado parece que está em boas condições. Só que o jogo se torna muito rápido, porque é aquela grama muito baixinha. O Inter se adaptou melhor do que o Vasco. Você vê que nos passes curtos, o Vasco ainda não conseguiu achar, né, o time certinho para poder fazer esse passe. O Inter, pelo menos, já se adequou melhor, né, a esse tipo de gramado. Lateral para o Internacional. D'Alessandro encosta o Abuda na marcação. Olha, espirra e sobra no D'Alessandro. Ayrton. Aí o Juan. Segue o Internacional, 63% de posse de bola do Inter com 25 minutos. Bola tocada na esquerda. Vai o Fabrício. Domina o Fabrício. Canhotinho, habilidoso. Tentou a jogada com o Jorge Henrique. O passe não foi legal. Recuperação do Vasco. Abuda faz o passe na direita. Chega o Elcinho. Elcinho adiantou mal. Se enrolou sozinho com a bola. Mas na sequência o Juan saiu com bola e tudo. É lateral que favorece o time do Vasco. Tá lá o Elcinho para fazer a cobrança. Elcinho que estava recentemente no Cruzeiro. Levantamento. Perdão, no Figueirense. Levantamento foi direto pela linha de fundo. Tá aí o André jogando de luvas. E a gente vê o Sandro Silva. E o D'Alessandro. Momentos de habilidade. Cruzamento aí do Índio. Dividida do Josimar com o Abuda. Nossa super câmera lenta. E o lençol do Kleber. Em cima do Edmilson. Edmilson que é mais uma cara nova do Vasco. O Edmilson ficou muito, depois do Palmeiras, né? Ele surgiu no Palmeiras, ficou muitos anos fora do Brasil. Especialmente no Japão, depois no Catar e de novo no Japão. Fabrício, daí? Luiz. Diga. Lance curioso agora aqui no banco de reservas do Inter. O Jorge Henrique veio aqui até o técnico Dunga e conversou com ele e pediu uma pastilha. Prontamente o massagista Juarez já entregou a pastilha ali para o jogador. Ele está muito gripado, com dor de garganta, e aí pediu essa pastilha aí para aliviar um pouco a dor. Sabor limão. Verdinho. É uma pastilha. Aumenta, enfim. Mas uma pastilhinha para aliviar a dor de garganta do Jorge Henrique. Nessa época do ano é preciso ter muito cuidado, né? De preferência era legal que todo mundo conseguisse se vacinar. Mas é isso, deu para ver as nossas câmeras, nossos repórteres cinematográficos, tantos anos de experiência, sempre trazendo no detalhe, mostrando tudo para você curtir o futebol do jeitão que ele merece. Aí o Índio. Ney fez o levantamento, vai subindo o Pedro Quem.
D'Alessandro. Aí jogando o Internacional. Kleber. D'Alessandro. Os canhotos todos aqui do lado esquerdo. Agora o Fabrício faz mais a infiltração e trabalha com o Forlan. Aí destro. Fabrício recebeu do Forlan. Elcinho deixou o Luan, chutou contra o corpo do Fabrício. E é tiro de meta que favorece o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando cada vez mais pessoas com qualidade. Olha lá, o André não conseguiu aquele domínio clássico, não. Tive até a impressão que ele usou as mãos ali para ajudar no domínio. O torcedor do Internacional reclamou. Forlan, levantamento para o Jorge Henrique. Bonita a bola, Jorge Henrique domina no bico da chuteira. Tentou a devolução para o Josimar. Um toque reclamado pelos jogadores do Inter. O juiz entendeu e o juiz estava bem colocado, viu? Ele estava de frente para o lance, mandou seguir. A impressão que deu que tocou na mão mesmo, mas não dá para dar pênalti. Estava menos de meio metro. Deu um toque com força, o braço do jogador está para baixo. Toque normal, não houve pênalti. Vai jogando o Vasco com o Ney. Já já a gente vai mostrar alguns dos números do jogo para você, que relatam bem o domínio do Internacional na partida. Podemos mostrar agora. Na posse de bola, 62% para o Inter, contra 38% do Vasco. Nas finalizações, foram 6 do Internacional e 2 do Vasco. Uma delas até despretensiosa lá do André, né? Não sabia se era um cruzamento ou um chute. A bola caiu do lado esquerdo. Tentou fazer a jogada do Alisson, ficou no chão, já está parando o jogo e marcando a falta. Mais uma vez o lance, realmente chegou, dando um rapa ali o Gabriel em cima do Alisson. O Alisson que veio do Cruzeiro na negociação do Dedé. Dedé foi jogar no Cruzeiro, o Alisson fez parte dessa negociação vindo pro Vasco. Elcinho. Edmilson. Edmilson tenta fazer o giro, tenta ficar de frente, fez bom o corte o Edmilson, que lance do Edmilson, buscava o André, chegou o Índio, fez o corte. Bola volta na direita ali com o Pedro Quem, trabalhou com o Elcinho. Elcinho no comando, André toca mais atrás, Alisson recebe na esquerda, domina em cima da linha, vai para cima da marcação do Gabriel, o Alisson faz o cruzamento, tentou antecipação, Edmilson, foi muito bem o Índio. Jogou o corpo à frente, fez o corte. Forlan, linda bola para o D'Alessandro. D'Alessandro faz o giro, trabalha mais atrás no Ayrton. Na esquerda, Kleber. De novo no Ayrton. Aí Fabrício. Ayrton. D'Alessandro está ali pelo centro, na direita o Gabriel. Recebe Gabriel, pé direito, cruzamento, Forlan, de cabeça, a bola vai à esquerda do gol. O assistente de linha de fundo está marcando o desvio, portanto o escanteio. A gente está revendo a jogada aí, olha. A bola tocou mesmo no Elcinho, né? Por sorte, né? Porque a cabeçada dele tinha a direção do gol. Você vê como tem uma certa facilidade o Inter, Luiz, na troca de passes, né? D'Alessandro, microcâmera mostrando o cruzamento, foi lá Michel Alves para fazer a defesa. O Jorge Henrique agachou-se ali, mas não conseguiu tocar na bola. Pedro Quem sai na velocidade, na direita se manda o Elcinho, bola para ele, André vai para a boca do gol, ele bateu direto, jogou sobre o gol. A primeira finalização consistente do Vasco no jogo. Primeira jogada, né, Luiz, na verdade, né? O esquema do Vasco falta, né? Não joga boa defesa do Michel Alves. A bola não era fácil porque passou gente na frente ali, né? Ele ficou na trajetória da bola, não esperou o toque de nenhum jogador do Inter. Mas o Vasco se ressente no jogador, diga, Luiz. É que agora a gente consegue ver um pouquinho do estádio, né? Porque antigamente só dá para ver o campo mesmo com a librinha. Diminui um pouco, vai lá, João. Então, um jogador com característica do Alessandro, que faz a transição, né, da bola da defesa para o ataque. O Vasco não tem esse homem, e o Vasco também não tem um jogador de velocidade na frente, né, que é para poder puxar as bolas de contra-ataque. Então fica resumido somente ao toque, fica bastante previsível o time na hora que sai da defesa para o ataque. Vai lá, Elcinho na cobrança do lateral. Edmilson raspando. André. Tá no chão. Falta do Fabrício em cima do André. O André é muito jovem, né? Aos 22 anos chega aí
para mais um desafio na vida dele, que é o Vasco. Luiz. Diga, Fernanda. O André estreou pelo Vasco, né, naquele jogo contra o Bahia, 1-1, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje começou jogando pela primeira vez como titular. Lembrando que no jogo contra o Bahia ele acertou uma cabeçada na trave. E hoje veio para campo com muita vontade. Disse, inclusive, antes do jogo que o Vasco tinha totais condições de lutar de igual para igual com o Inter, mesmo fora de casa. Aí o Vasco aí com o Ney. Trabalhando do lado esquerdo, o Ney recebe de novo. O Alisson se movimenta. Tocou mais atrás, vai o Abuda. Abuda protege. Se esforça para ficar com a bola. Na sequência, toque errado. O Josimar, a bola resvala nas pernas do Josimar. Mas o Abuda toca mais atrás aí no Vaz. Rafael Vaz para o Luan. Luan tem apenas 20 anos. O Vasco se desfazendo dos seus zagueiros mais importantes dos últimos 2 anos. Especialmente a dupla formada por Dedé e Anderson Martins, né? O Renato Silva está no banco. E o Fabrício está machucado. São zagueiros do Vasco aí. Aí você vê o trabalho do André. Calcanhar. Mais atrás no Elcinho. Aí Elcinho. Aí tem que se virar numa solução aí criativa, técnica, o Elcinho. Ele estava sozinho na jogada, o André um pouco distante, 4 jogadores de vermelho marcando. Falta um pouco de aproximação do pessoal do meio campo para ajudar o Elcinho ou o André, né? Estão sempre solitários ali, precisa ter pelo menos 2 opções. Ou então o drible. Bolinha aí, Luiz. Enfim, né, Bolinha? Dona Bolinha, por favor, não nos abandone. Alexandre Pato abre o placar para o Corinthians. Bahia 0, Corinthians 1 em Salvador. Fabrício passou na esquerda, o Kleber. Fabrício cortou para o pé direito, tentou bater para o gol. Foi travado na hora certa pelo Pedro Quem. Voltou no Josimar. Daí Josimar segura firme. Segurou quase firme o Michel Alves. Olha, escapou, ele deu uma olhada, ela bateu na coxa dele. Quer ver? Foi, vai encarar. Opa, aí toca na coxa esquerda no movimento que ele estava fazendo e por isso a bola espirra um pouco, né? Conhece bem a neblina, jogou há muito tempo no Juventude. O Michel Alves passou inclusive pelo Internacional, recentemente estava no Criciúma. E agora, nada, a bola escapou da mão do Kleber ali, a cobrança não havia sido ainda caracterizada. Ele escorregou. Aí pode bater de novo. D'Alessandro, Forlan pedindo, Jorge Henrique também. D'Alessandro sofreu a falta, o juiz entendeu que não. O juiz achou que o Abuda foi limpo no corte da jogada ali. André, olha, de novo, 3 na marcação do André, olha. É que o Josimar foi inexperiente, chegou meio que trombando, aí o André obviamente chamou a falta, né? Chamou a falta e chamou a atenção do companheiro, né? Para poder dar um auxílio. Eu tinha acabado de falar, Luiz, né? Estão muito solitários, né? Quer dizer, os companheiros estão torcendo para eles possam fazer a melhor jogada e não é assim. O jogo tem que ser um pouco mais coletivo. Aí o Vasco com o Alisson. Edmilson, Pedro Quem, de novo no Edmilson, bola espirrada, sobra no Jorge Henrique. Sai jogando com o Fabrício. 35 minutos de bola rolando, o primeiro tempo, já tem show do intervalo para você. D'Alessandro recebeu no vazio, se manda o D'Alessandro. Encostou o Sandro Silva na marcação. Ele vira o jogo do lado direito para Josimar. Quem está na marcação agora é o Ney. Vai passando o Gabriel. Josimar. O Gabriel levou os jogadores do Vasco. Josimar teve liberdade para tocar atrás no Ayrton. Ayrton para D'Alessandro. De primeira. Linda bola. Domina o Kleber. Forlan pedindo. O Kleber cruzou. Buscava o Gabriel. Forlan no início da jogada já se desmarcou para receber, mas o Kleber pensou depois que o Forlan. Josimar. Aí Gabriel. Gabriel, pé direito, vira completamente o jogo na esquerda para D'Alessandro. Domina com estilo argentino. D'Alessandro, cruzamento. Globo, a gente se liga em você. Fox, o carro do rock. Toque do D'Alessandro assim meio... De nojo. Sem começar. Fácil. Preso com a bola aí, Luiz. Bem técnica o D'Alessandro, né? Vamos aos internautas e as perguntas enviadas sempre para o nosso Júnior com a saída do Dedé. Áudio de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, Ana, pela participação. E aí, Júnior?
Luiz, eu acho que quem ficou, na verdade, com o que herdou um pouco do Dedé foi o Carlos Alberto, né? Que o problema lá do doping, que foi já absolvido na última sexta-feira, não está participando. Eu acho que ele vai ser esse homem, até pelo tempo que ele tem de casa, né? Que ele teve com o Vasco na época que o Vasco teve na segunda divisão. E ele fez um ótimo campeonato naquele ano e conseguiu trazer o Vasco de volta. Ney levou para o pé direito e errou. Agora o Vasco vai ter que renovar o contrato do Carlos Alberto, que acaba no dia 2 de agosto, né? Carlos Alberto que foi julgado 2 vezes por doping, em primeira e segunda instâncias, teria uma terceira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva ainda, mas teria que haver recurso. Está pronto para jogar. O Paulo Autuori só disse que ele vai ser preparado, teve um desgaste, treinou menos por conta desse período todo. Está sendo preparado para o clássico contra o Flamengo, que acontecerá no outro domingo em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Quem poderia ser muito útil hoje, né, pelas suas características, seria o Éder Luiz, né, Luiz? Que seria essa referência dentro do campo hoje para as puxadas, né, de contra-ataque com os espaços que aparecem. Mas a Fernandinha pode até dizer para a gente, eu acho que ele está machucado. Gabriel. Josimar. Não estou te ouvindo direito, daqui a pouco eu dou a informação. Ok, Fernanda. D'Alessandro faz o levantamento na esquerda. Quem recebe é o Fabrício. Fabrício mais atrás do Kleber. 38 minutos, Kleber para D'Alessandro. Aí o D'Alessandro, marcado pelo Sandro Silva. Ele toca mais atrás agora para o Ayrton. Joga na direita para o Índio. Trabalha com o Gabriel. Chega aí o Ney na marcação. D'Alessandro se desmarca, tá com vontade o D'Alessandro. Olha só o toque dele na direita para o Josimar. Josimar vai para o fundo, fez o cruzamento. Vai subir o Fabrício, subiu o Elcinho, a bola voltou. Sobrou no Gabriel, tentou o drible. Arrumou na esquerda para Forlan, bateu pro gol! Gol! Golaço de Forlan, número 7. Chute de raríssima felicidade de Forlan, número 7. Chute de quem sabe muito e um pouco mais desse uruguaio, que é realmente um jogador especial, né? 2 para o Internacional. Aliás, na Copa das Confederações teve um briado ali, um dos gols marcados pelo Forlan contra a Nigéria, se não estou enganado, né? Foi um dos gols mais bonitos da Copa das Confederações e de canhota. 2-0 Colorado, Júnior. Luiz, a dificuldade de chutar da forma como ele chutou, porque a bola estava em cima dele, né? Então ele usou muito mais a precisão do que a potência, né? E terminou acertando realmente no lugar que não deu para o Michel chegar. Pedro Quem. Cruzamento, a bola não chega ao André. 39 minutos. O Vasco tem outros jogadores também, além do Carlos Alberto, que o Júnior falava há pouco, respondendo a nossa internauta de Juiz de Fora, né? 7º Internacional, o Vasco 11º. O Inter está chegando à segunda vitória dele. O começo foi meio claudicante do Internacional. Fabrício, olha o levantamento na direita. Jorge Henrique dominou, bateu em cima do Ney, é escanteio que favorece o Internacional. E o Wendel, é outro jogador também experiente, que vai estar à disposição aí, me parece estar se recuperando de contusão. Mas é o seguinte, Fernando, vamos para a cobrança desse escanteio. E na sequência a gente troca essa bola. Beleza, garoto? Aí o Índio tá sempre fazendo os seus gols. É o maior zagueiro artilheiro dos brasileiros. O Índio. Só com a camisa do Inter. 32 gols o Índio. Veja ele se movimentando. Levantamento. André tirou. A bola voltou no Gabriel. Ei, Gabriel. Aí Josimar. Arrumou. Fabrício. Tá marcado o impedimento. O assistente está aí apontando o impedimento. O Fabrício vai discutir com o Luan ali agora. E a gente está revendo a jogada para que Arnaldo César Coelho interprete para a gente. Ele estava voltando. Estava saindo da grande área e o Bandeira pegou muito bem o impedimento. E esse Fabrício gosta de confusão e reclama de tudo. Globo, a gente se liga em você. Fanta, mais diversão. Nossas câmeras, nossos repórteres cinematográficos já foram buscar lá o Fabrício levando a mão na cara do Luan ali. Pois se o Arnaldo quiser completar em função desta nova imagem, você estará... É porque o jogo já estava parado, o juiz já tinha apitado. O juiz apita, o jogo para. A não ser na Copa das Confederações. O juiz deu um pênalti depois de ter apitado. Mas aí depois o Fabrício foi brigar pela bola.
apitou, para, vai embora, volta que foi impedido. Isso mesmo, Arnaldo. Simples assim. 41 minutos, já o Fernando Becker Luiz. vai completar. Diga, Fernanda. Só para completar aquele momento ali, já voltei a ouvir vocês. O Éder Luiz, né, que vocês estavam perguntando. Isso mesmo. Ele não tá machucado nem suspenso não, viu? Só não veio por uma opção mesmo do Paulo Autuori. Ele ficou no Rio. Tá apurando, forma física e tal. Agora o estranho é que a rapaziada ficou 40 dias aí para treinar, né? Opção do Paulo Autuori. Aliás, eu tô assim muito na expectativa. Sempre depois dos jogos a gente tem na coletiva a presença do treinador, né? Vamos ver o que vai dizer o Paulo Autuori hoje, que disse que se os salários não fossem colocados em dia, ele deixaria o Vasco. Que esse é o compromisso que ele tinha com o Roberto Dinamite, que é o presidente do Vasco. Ele deixou isso muito claro, né? E o São Paulo tá de olho nele, né? Pois é, o São Paulo tá realmente, o Paulo Autuori foi campeão da Libertadores e Mundial no São Paulo, tá ele aí com o René Weber, que é o seu auxiliar, né? Os dois muito competentes, por sinal. E a expectativa de como vai ser o posicionamento do Paulo, né? O Ricardo Gomes está tendo esse trabalho aí, porque o Paulo já disse que não, a vinda dele para o Vasco, a preocupação dele não era com ele, mas que é muito difícil trabalhar com um grupo de jogadores com os salários completamente atrasados, problemas sérios para cumprir os seus compromissos, o Vasco. Aí a falta sobre o André cometida pelo Índio. Finzinho de primeiro tempo. Bolinha. Mais um gol para você curtir já no show do intervalo. E Alexandre Pato, Emerson Sheik se machuca, o reserva do Sheik no Corinthians é o Pato. Que elenco tem o Corinthians. Ele já fez logo os dois hoje em cima do Bahia. A torcida do Vasco está feliz ali no frio. Levantamento. Não alcança o Pedro Quem. D'Alessandro botou atrás no Fabrício. Aí despacha de pé direito. Toque de cabeça do Abuda. Vamos ver o Elcinho. Se enrolou todo o Elcinho. D'Alessandro, que é isso, D'Alessandro? Sandro Silva vai sonhar com o D'Alessandro hoje à noite. Bola com o Fabrício. Forlan. Ayrton. Veja o Kleber. Tem liberdade o Kleber quando ele faz essas avançadas por ali. O Fabrício às vezes se posiciona do lado esquerdo como lateral. Veja como ele tá ali, ó. Vai passando o Forlan. Fabrício dominou. Trabalhou no D'Alessandro. Fez boa antecipação o Sandro, cortando. Alisson faz o passe na ponta direita para Edmilson. Velocidade do Edmilson. Ayrton vem, arranca, chega na frente e joga para a lateral. D'Alessandro. Opa. Eu disse que era o Sandro, mas é o Rafael Vaz, que vai sonhar, na verdade ter pesadelos com o D'Alessandro. Vem o Vasco, Pedro Quem. Vai na dividida. Chegou o Juan jogando essa bola para escanteio. A arbitragem foi boa no primeiro tempo, Arnaldo? Tranquila, sem problemas. Primeiro gol contra. Não tem nenhuma dúvida, né? Não tem, realmente. Esse não tem nenhuma dúvida, não. Se você está chegando agora e não viu ainda o espetacular gol contra, feito pelo Ney. Em cobrança de escanteio, o Alisson levantou. Tentou um chute de pé direito, mas acabou furando. Bola voltou na direita, Alisson de novo, cruzamento. Vai subindo o André, a bola passou. Sobrou com o Pedro, bateu pro gol, o André tocou! Gol do Vasco! André, número 9. Chute do Pedro Quem. André, quase que debaixo do gol. A bola procura um centroavante. E aí a posição do André, o Arnaldo vai decifrar já pra gente. Porque há esse toque no meio do caminho, o André finalizando. Gabriel e Muriel na jogada e o André sai fazendo o sinal da cruz. E diminuindo pro Vasco no último minuto do primeiro tempo, Júnior. 2 Internacional, 1 Vasco. Foi importantíssimo pro Vasco, né, Luiz? Fazer um gol nesse final, porque agora, no intervalo, o Paulo Autuori vai poder dar uma arrumada para tentar, porque foi completamente envolvido nesse primeiro tempo, né? O time do Inter jogou com os jogadores, todos eles sempre aproximando um do outro, coisa que não aconteceu com o Vasco. Segundo tempo. Tô aqui com o Arnaldo César Coelho para falar desse gol do Vasco no finzinho, marcado pelo André. Milimétrica a posição ali, né? Ô, Roberto, a regra é clara. No momento do passe, tem que ter 2 adversários entre o jogador e a linha de fundo. Você vai ver nesse lance que o jogador que está dentro do gol é um zagueiro, e o segundo é o goleiro. Portanto, o gol foi legal. Olha só, no momento do passe que a bola vai para André.
Vamos rodar. Vamos rodar. Vamos dar o play, porque às vezes trava. Olha, nesse momento que o jogador toca na bola, o André tem um zagueiro dentro do gol e tem um goleiro na mesma linha. Nós podemos voltar até e frisar no momento do passe, porque o momento do passe é aí. Aí é que se ganha. Olha lá, o goleiro e o André na mesma linha. E tem um zagueiro, portanto o gol foi legal. O braço do goleiro conta? Conta a mão. A mão do goleiro é o seguinte, uma grande discussão. Goleiro pode fazer gol com a mão? Não. Pode, se ele pegar forte. Pode. Então, pode, então a mão para se ele for lá no ataque, não. Não, claro. Mas então se a mão do goleiro, nesse caso, é uma situação discutível, porque a regra diz que a mão do jogador não pode, mas a mão do goleiro pode. Mais uma vez aí o momento que o Edmilson toca na bola pro André. Realmente, acho que não precisa nem da mão, viu, Arnaldo? Acho que tem assim, a parte do ombro, É engraçado, se ninguém reclamou, mas também ninguém sabe. O jogador não sabe a regra. Se soubesse... Provavelmente todo mundo falou, tem um cara lá dentro do gol e tá em condição, né? Exatamente. E a regra diz que são 2, certo ou não? Exatamente. Muito bem, vamos então, você está revendo o gol do Vasco, para que não haja nenhuma dúvida, a posição do André nesse momento, no toque do Edmilson, como ele está realmente na mesma linha do goleiro, e há um zagueiro dentro do gol, e por isso o gol foi legal. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro de Minas Gerais, bola rolando, começa o segundo tempo, no Centenário de Caxias do Sul. 2 para o Internacional, 1 para o Vasco, pela 6ª rodada do Brasileirão. Diminui ainda bem, mas diminuiu bem a neblina. Tá quase sem neblina, agora bem de leve. Diga, Fernando. O Internacional voltou com uma alteração. Entrou o centroavante Rafael Moura, camisa 11, no lugar do Jorge Henrique. Entrando Rafael Moura. É o Rafael Moura, Fluminense, do Corinthians, entre outros. Muda um pouco o estilo, né, com o Jorge Henrique. É um time com mais mobilidade, troca constante de posições. Até o Forlan ocupou mais a área do que qualquer outro jogador do Internacional. Agora, com a entrada do Rafael Moura, número 11, obviamente que ele será o centroavante. É uma mexida que mexe com o jeito tático do time, inclusive, Júnior. Vai ter uma referência diária, né? Porque o Inter, no primeiro tempo, não teve essa referência, né? Do homem, né, colocado ali entre os 2 zagueiros do Vasco. Quer dizer, o Jorge Henrique eventualmente ia ali, o Forlan eventualmente ia ali. Agora vai ter talvez até, Luiz, para a marcação dos zagueiros seja melhor, porque um pega, né, e o outro sobra, né? Quando não tem esse homem, fica mais difícil fazer a marcação. Aí a cobrança do D'Alessandro. Bola chega ao Kleber. Kleber ajeita mais atrás. Ayrton. De novo na esquerda para o Kleber. D'Alessandro. Kleber. Chegou para fazer o corte o Abuda, saiu jogando com o Sandro Silva. Esse é o Pedro Quem. Lateral que favorece o Vasco ali quase no meio de campo. E daqui a pouco, logo depois do futebol, tem as surpresas do quadro Quem Está Mentindo. Tem muita alegria e diversão. É o Domingão do Faustão. Logo mais às 6 da tarde. E na sequência as reportagens do Fantástico. Abuda. Edmilson. André. Desarmado. Bola fica no Elcinho. Aí Abuda. Tentou a devolução para o Elcinho. O toque foi completamente equivocado. O Elcinho se esforça, mas o Kleber faz a proteção e a neblina voltou a dar um arzinho da graça ali, especialmente naquele canto esquerdo ali do campo, né? Aí o capitão D'Alessandro, aos 32 anos, o argentino D'Alessandro, vai vivendo aí o seu auge no Internacional. Apareceu no River Plate, depois jogou na Alemanha, jogou na Inglaterra, na Espanha. Forlan ajeitou para o D'Alessandro. Conseguiu um toque mais atrás aí para Fabrício. Fabrício aciona o Kleber. Devolução no Fabrício. Aí Ayrton. Pedro Quem na marcação. Ayrton para Juan. Juan faz o levantamento. Rafael Moura. Vira o jogo na direita para Gabriel. Aí Forlan. D'Alessandro, Gabriel. De novo no Forlan. Não teve força suficiente a devolução. Chega ali o Pedro Quem. Despachando mal para a lateral. Pedro Quem ficou sem treinar um dos dias da semana. Chegou a ser dúvida, mas começou jogando. Josimar. Aí Ayrton. Juan.
Kleber passa mal. O corte do Abuda. Aí jogando com o Alisson. Passou na direita o Elcinho. Ele faz a infiltração. Alisson recebe, faz o cruzamento. A bola vai passando por todo mundo. Toque de cabeça. Vai lá o Muriel, tranquilo para fazer a defesa. Gabriel. Forlan e Josimar. Aí o Rafael Moura. De novo no Josimar. Rafael Moura. Para o Forlan, bem mais aberto na direita no comecinho do segundo tempo. Forlan trouxe para o pé esquerdo. Aí faz o levantamento. D'Alessandro. Arrumou de primeira para o Rafael Moura. Rafael Moura tenta o levantamento para Forlan. Na direita, Forlan domina. Nem encosta na marcação. Vamos ver o que vai fazer o Forlan. Passa o Gabriel. Levou a marcação, abriu espaço para o cruzamento do Forlan. D'Alessandro. Melhor para o Sandro Silva. Vai brigar lá o André. Aí começa o Internacional aí com o Muriel. Índio. É o comecinho do segundo tempo para você. Corinthians vai vencendo o Bahia na Fonte Nova por 2-0 com 2 gols do Alexandre Pato. São Paulo e Santos, Goiás e Vitória, 0-0. Juan. Luiz. D'Alessandro. Kleber. Kleber. Traz para a diagonal. Fabrício. De primeira para D'Alessandro. Evolução buscando o Fabrício. Desvio é lateral que favorece o Inter. Diga, Fernanda. Paulo Autuori ainda agora deu a seguinte orientação ao time. Troca o Abuda com o Ken. Na esquerda, Kleber. Cruzamento. Fabrício desviou. Voltou para ele. Gol! Mas não valeu. O assistente marca impedimento. 2 vezes o Fabrício. A gente está revendo o cruzamento do Kleber. Fabrício vai. Desvia, Rafael Moura participa do lance e a bola sobra no Fabrício que manda para o fundo da rede. É contigo, Arnaldo. Impedimento do Fabrício. Você vai ver na repetição que quando toca no atacante que dividia a bola com o goleiro, sobra para o Fabrício. Aí não, vamos lá. Segue os lances. Agora, tocou, olha o Fabrício em posição de impedimento. Ele volta e pega a bola e faz o gol. Gol ilegal, muito bem anulado pelo Bandeirinha. Esse rapaz, o Beckenbrock, é muito bom bandeira. E acertou nessa marcação. A pergunta que eu te faço, o Rafael Moura, quando no primeiro toque do Fabrício, ele vai no rebote e tenta dividir a bola com o goleiro. Ele parecia adiantado na hora do toque do Fabrício. Poderia ser impedimento também aí ou não, Arnaldo? Olha, esse é o toque do Fabrício. Quando o Rafael já... Aí é que houve impedimento. Pode ter havido um antes. Pode ter havido um antes. Mas esse ficou bem claro. É um impedimento difícil de ser marcado, mas esse lance... É uma outra jogada, Arnaldo? É uma outra, toque do Rafael Moura. O toque do Rafael Moura é o passo do Rafael Moura para ele. Porque o goleiro vai, toca na bola, ela vai no Rafael Moura e vai lá para a esquerda. Portanto, marcou bem o impedimento. Pode ter havido até um outro antes, mas o mais importante foi esse aí que foi impedido. Ô, Neblina, dá um tempo hoje. Tá querendo voltar, dona Neblina? Olha em profundidade, vai lá o Edmilson na velocidade. Muriel foi lá para ficar com ela. Tá caído aí o Ayrton. Acho que ele tá com a mão na cabeça, o Ayrton. Se chocou com o Juan. Mais uma vez, olha. Quando ele olha, já não dá mais para recuar. O lance já estava totalmente configurado. O Juan ficou inteiro, mas o Ayrton não. Com o ombro, o Juan acerta a cabeça do Ayrton. Além de ficar meio grogue ali, como se fosse um golpe, né? Grogue ficou o Anderson Silva. Nossa, o Weideman acertou um cruzado. O Anderson teve a impressão que no primeiro instante apagou, né? Na disputa do título, que a Globo mostrou de madrugada, a primeira derrota do Anderson Silva. Ele estava com a guarda baixa na hora que ele tomou, né? Tava tirando onda, inclusive, né? Ficou uma espécie de que estava meio menosprezado. Era um estilo dele, mas a impressão que ele meio que menosprezou a situação toda desde o início do combate. E acabou perdendo. Aí saindo aí o Ayrton.
O Ayrton tá assim, olha só. Bem paradão, né? Porque a gente percebeu no choque, né? Que ele... Primeiro que ele não tá sabendo que tem um jogador. E quando ele vira o rosto, ele dá de cara com o ombro do Juan. E a cabeça balança muito, o cara deve ter ficado muito grogue mesmo ali. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco titular da seleção brasileira. E logo mais no Fantástico, um craque da Copa das Confederações vai se casar numa das festas juninas mais famosas do Brasil. Quem será esse noivo misterioso? Logo mais no Fantástico, logo depois do Faustão. Ali o Rafael Vaz orientando a defesa do Vasco. E o D'Alessandro se preparando para fazer a cobrança. Veja aí o Dalê orientando o time do Internacional. Recebeu a bola curtinha do Forlan. Aí tocou no Gabriel. Tome levantamento. Subiu para tocar de cabeça. Defendeu o goleiro. A volta do Índio. Gol do Internacional. Índio número 3. Na primeira, defendeu o goleiro Michel Alves. Na segunda, o Índio não perdoou. De novo, o Índio. Defesaça do Michel. Volta do Índio, todo mundo assistindo. Marcar que é bom ninguém. O Índio manda para o fundo da rede, abre o sorriso. E faz o 33º gol dele com a camisa do Internacional. São números impressionantes do Inter. Ele está disputando o 9º Campeonato Brasileiro com a camisa do Internacional Índio. Além de ser o zagueiro artilheiro dos Grenais, é zagueiro artilheiro o tempo inteiro. Pedro Quem com o Ayrton. Bola vai pela linha de fundo. Ayrton se queixa com o juiz que está marcando posse de bola para o Vasco. 3-1 para o Internacional, não diria com muita facilidade. Mas uma falta de atenção muito grande, né, Luiz? Uma bola parada, né? Quer dizer, terminou 2 vezes, né? Primeiro que ele entrou livre, depois no rebote não conseguiram intervir. Olha o escanteio cobrado, vai lá o Muriel, segundo andar tranquilo para fazer a defesa. Pé esquerdo, tenta ligar imediatamente com velocidade para o Forlan. Abuda fica na marcação do Forlan, faz bem o giro o Abuda. Globo, a gente se liga em você. Skol, novas garrafas que viram objetos de decoração. Josimar. Ele desejou foi o Rafael Vaz para a lateral. Diga, Fernando. E o Índio, além de ser um dos goleadores, aí, um dos zagueiros goleadores da história do Internacional, é um exemplo de profissional, viu? Não desiste nunca. Começou o ano, teve um problema, sofreu uma cirurgia no joelho, a recuperação foi lenta, foi até mais do que o previsto. E aí retornou com essa saída do Moledo, assumiu a titularidade. Mas conversando com ele, a gente nota uma força de vontade muito grande nele, que aos 37 anos está aí, jogando e nem pensa em parar. E vale lembrar que na conquista do Mundial Interclubes pelo Inter, o Inter jogou com o nariz quebrado. Os jogadores estavam comemorando após a partida e o Inter foi para o vestiário, foi para o hotel para curar, para tratar desse nariz fraturado aí, enquanto os jogadores comemoravam o título mundial. A vitória sobre o Barcelona por 1-0, gol do Gabiru. Adriano Gabiru botou o nome na história para sempre do Internacional. Tá jogando aí o Fabrício. Alessandro. Acho que vamos ter um cartão ali. Sandro Silva reclama, abre os braços, está de mangas curtas e de luvas. O Alessandro vai tirar satisfação. Sandro Silva faz um gesto ali como o D'Alessandro estivesse usando os braços. Olha lá, braço para lá, braço para cá. Ih, rapaz, tem tapão na orelha. Ih, tem telefone zumbido. O Dalê pergunta, por quê? Por que isso? Então ele estava explicando o movimento de braço. Ele não estava dizendo que o D'Alessandro usou o braço, né? E o juiz estava bem pertinho, viu, né? Os ouvidos zumbindo, não tem cartão, Arnaldo. Mas ele levou na conversa. E
E o Santos abre o placar no Morumbi. São Paulo que demitiu o Ney Franco. O Santos que está tentando se acertar. Faz 1-0 no clássico no Morumbi, de visitante. Gol marcado pelo Giva, um garoto, revelação lá do Santos. 1-0 dentro do Morumbi. São Paulo que tem pretensões aí de anunciar o próximo técnico nas próximas horas. Ou o Muricy Ramalho, até o Paulo Autuori é um dos cotados. Alisson. Pedro Quem. Cruzamento para o corte do Índio. Bola volta no Ney. Ney domina. Tocou no Edmilson. Tentou arrumar mais atrás para Abuda. Abuda brincou, a bola espirrada, fica no André, mas o juiz entendeu que foi falta na roubada de bola do Abuda. E agora é a vez do Ayrton ficar sentindo a mão. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Ah, teve um pisão do Edmilson na mão do Ayrton, sem querer. Ele tá nas passadas ali. E olha o Walter. Walter, centroavante. Começou no Internacional. 1 para o Goiás, 0 para o Vitória. Cruzamento. Subiu o Rafael Moura, subiu o Ney para fazer o corte. Aí Josimar. André. Calcanhar de presente para o Gabriel. 15 minutos do segundo tempo. Você curtindo o Brasileirão na tela da Globo. Internacional vai fazendo 3-1 no Vasco. Corinthians 2-0 no Bahia. Santos 1-0 no São Paulo. Goiás 1-0 no Vitória. D'Alessandro. Kleber. Cruzamento do Kleber. Saiu o Michel Alves. Segundo andar foi lá para fazer a defesa. Mas já estava na hora do Paulo dar uma mexida, né? Tentar dar uma chacoalhada no time. O Tenório está no banco, né? O Daxon também pode ajudar, né? Porque pelo jeito que a gente está vendo aí, está muito previsível, né? E o Inter consegue encontrar os espaços que o Vasco não tem. Tá difícil realmente, né? Não tá fácil mesmo. O Vasco Luiz. Começou até de uma forma mais positiva do que a própria torcida do Vasco estava supondo desse campeonato brasileiro. Os vascaínos, o time, se mantiver no meio da tabela, está de bom tamanho. Aí veja o trabalho do Alisson. Bem apagado no jogo o Alisson. Ayrton brigando com o Ney. Sandro Silva, de novo no Ney. O time do Inter mordendo, brincando pela posse de bola. Sandro Silva. Bola em profundidade ali para o André. Não domina, vai saindo lá o Muriel. Diga, Fernanda. Em relação a mexer no time do Vasco, lembrando que o Paulo Autuori tem 9 opções aqui no banco de reservas. E se depender das chamadas de atenção, ele tira mesmo o Abuda, porque foi o nome que ele mais gritou aqui do banco de reservas, viu? No caso do Abuda seria mais pro Felipe Bastos, como recurso adicional o chute, né? O Felipe tem um chute muito forte, faz muitos gols de fora da área, cobra bem falta, sai gol no rebote, né? O Vasco tem a esperança de conseguir convencer o Juninho Pernambucano a jogar mais um pouquinho. O Juninho tá aí, o Paulo Autuori, repito, ele tinha um compromisso da direção do Vasco de que em julho os salários estariam, não o salário dele, o salário do grupo, dos jogadores, né? Que os salários estariam certos. Cruzamento para o Forlan, sobrou para o Rafael Moura. Chegou rasgando o Luan, tirou de lá. Esse fato não ocorre, o Vasco tem sérios problemas para conseguir as certidões negativas de débito, para receber um dinheiro que ficou bloqueado, para o patrocínio estatal, enfim, problemas para a entrada do dinheiro. Mas o descontentamento do Paulo Autuori. Vamos ver depois do jogo na coletiva como é que ele vai se posicionar em relação a tudo isso. D'Alessandro. D'Alessandro. Aí o Dalê. Cruzamento. Chegou o Rafael Vaz tirando dali. Ela vai saindo de lateral que favorece o time do Inter. Vai lá o Kleber na cobrança. Mais uma vez aí no D'Alessandro. Jogo passando sempre pela perna esquerda do argentino. Forlan. D'Alessandro. Josimar. Josimar. É um certo chute de fora da área. O Josimar levou, tocou no Rafael Moura. Se enrolou com a bola o He-Man, o Rafael Moura. Se mandando o time do Vasco. De esquerda, que lindo chute! Gol! Do Vasco! Rafael Vaz
Estreia do Rafael Vaz. O zagueiro que é canhoto acertou essa bomba. Que chute do Rafael. 19 do segundo tempo. O Vasco reabre o jogo. 3 Inter, 2 Vasco. Que gol fez o Rafael Vaz, Júnior? Acertou um chute realmente de rara felicidade, né? Meio com a parte externa, né? Você vê que aquela bola sai variando, que tirou qualquer possibilidade de defesa do Muriel. O jogo se reabre, mas não é. O gol pode até ter sido, Luiz, um episódio, entendeu? Mas precisa melhorar coletivamente, entendeu? O time para poder brigar com o Inter aí. Que tem chance, não tem dúvida nenhuma. 19 do segundo tempo, Ayrton. Índio. Kleber. Fabrício. Já foi desarmado. A Buda ganhando. Jogou mais à frente lá para o Edmilson. Luiz. Diga, Fernando. E primeira vez que eu vi o Dunga aqui à beira do gramado irritado com o time, viu? Reclamou que desse jeito, vencendo por 3-1, não poderia ter tomado o contra-ataque. Primeira vez hoje, né, Fernando? Deixar isso claro, né? Que na coletiva de sexta-feira exatamente. Se irritou com a pergunta sobre o Dátulo, que é um argentino que está no banco, né? Aí o Dunga. O cabelo tá pretinho do Dunga. Toque de cabeça ali do Fabrício. Sandro Silva. Elcinho. Josimar. Bola tocada na esquerda por o meio. Dominou de canela. Chega Gabriel. Ganha para o Inter. Pode em profundidade buscando o D'Alessandro. Rafael Vaz. Domina, sai jogando no meio, entregando para o Sandro Silva. Aí vem o Sandro Silva. Edmilson passa na velocidade no centro. Ele não toca, preferiu jogar na direita com o Elcinho. Aí o Elcinho. Trabalhou com o André. De primeira para o Edmilson. Outra vez do André, marcado por 2 o André. Sandro Silva. Ele trabalha com a Buda. Na esquerda, quem recebe é o Alisson. Alisson vai para cima da marcação, pé direito, cruzamento. Bola perigosa, Edmilson brigou, o André tá caído. Desatento, não se levantou. Mal ele podia supor que a bola iria na direção dele. Se ele tenta levantar, Luiz, fatalmente ali ia sobrar para ele, novamente, né? Ele estava reclamando de uma jogada que depois o Arnaldo pode até falar, mas era uma disputa de bola normal com o... E a bola bateu na mão do Elcinho. Você achou que foi toque proposital, Arnaldo? Não, segue o jogo. O lance do André ali, ele ficou esperando não sei o quê. E aí, jogador que espera, não alcança. Poeta o Arnaldo, percebeu, né? Chegou mais leve da Copa das Confederações. Excelente trabalho, Arnaldo. Andando bem como sempre. Vai sair jogando aí o Muriel. 22 minutos do segundo tempo. Nós temos gols para mostrar para você. Assim que a bola sair no fundo, a gente vai mostrar o gol do Santos, o do Giva. É isso mesmo, com V. Não Giba, como o do vôlei. E também o gol do Goiás sobre o Vitória. Vai chegando o Ney. Dividiu. Bola espirrada no Alisson. Fabrício. Recupera para o Internacional. Kleber. Forlan está ali do lado dele. Tocou no Forlan. Fabrício. Se antecipou e foi muito bem na jogada o Sandro Silva. Ganhando. O Vasco tenta emplacar uma saída veloz agora. Sandro foi para mais um drible. André está na boca do gol. Edmilson passou na direita. O Sandro driblou mais um. Bateu para o gol. Defendeu o goleiro. Rebote do Alisson. Rasga o Índio. Tira dali. O Sandro foi levando, driblando. Aí falou, quer saber? Vou concluir ele. Primeira. Já é na parte final. Falou, quer saber? Vou dentro do Juan agora e vou chutar. E mandou bem. Mandou bem demais. Ele fez uma excelente jogada individual. Alisson trouxe para o pé direito. Jogou no Ney. 23 no segundo tempo. O Vasco cresce no jogo. O Inter chegou a abrir 3-1. Mais uma vez aí o Ney. Alisson domina do lado esquerdo. Vai para cima do Gabriel. Alisson devolveu no Ney. Pedro Quem se movimenta. Recebeu o Pedro Quem. Foi para a linha de fundo. André pedindo. Atrás.
sobrou na direita, Elcinho, foi pro fundo, tentou o cruzamento, foi travado. Bola volta no Abuda. Abuda protege, pé esquerdo, jogou à direita do Muriel. Os melhores 2 minutos do Vasco em todo o jogo, mas vou aproveitar para ver gol. A gente vai ver o gol do Santos. Gol marcado pelo Giva. Mais uma falha de marcação da defesa do São Paulo. E o Walter, 2 vezes para fazer. O Walter, Será que o Walter tem sorte? Tem uma barrigona e sorte, Walter. E o Muriel sentindo, está sendo atendido aí pela equipe de médica do Internacional, né? Pelos massagistas, os dois estão sempre ali. Não tradicionais, né? Para a gente ver direito se é o Juarez, se é o Manha, ou se os dois. O Juarez está ali. Vamos lá para a internet. Os internautas que mandam suas mensagens. Júnior, você concorda que o Inter tem um elenco acima da média e vai brigar pelo título? Pergunta a Renata. Aliás, 2 participações femininas hoje, que muito legal. As nossas internautas participando com a gente diretamente de Florianópolis. Aquela cidadezinha ali que sabe que não tem praia. Que a gente não gosta que não também, tem astral, né? que a gente não gosta, né? Lugar maravilhoso, Floripa. Luiz? Olha, Renata, pode sim. É lógico que a perda do Rodrigo Moledo, né, a saída do Fred, naturalmente vai obrigar o Inter a fazer outros investimentos, né? Até comentei isso, essa defesa do Inter é uma defesa que já tem uma certa idade, né? Um desses jogadores, né, machucando complica. Tá entrando aí o Felipe Bastos aí, vamos ver quem saiu, Fernando. Elcinho, Júnior. Elcinho sai para o Felipe Bastos entrar. E o Tenório também já está em campo nesse minuto. E quem sai é o Edmilson com a 19. O Felipe é aquela história que eu comentei há pouco, né, Júnior? Ele tem a questão do chute. Você ganha a jogada de bola parada na cobrança de falta, no chute longo e tal. O Edmilson está claramente fora do padrão, porque o Edmilson é um jogador de velocidade, né? E vai entrar o Tenório. Talvez aí, no caso, Tenório e André são 2 centroavantes. Não sei, acho que o André tem mais características de talvez ocupar um pouco lá aí, né? De sair um pouco. Como é que você vê isso tudo? E tem o Abuda, né? Que deve, né, ocupar o lado direito com a saída do Elcinho para a entrada do Bastos ali no meio. Se manda o Kleber. Forlan abre do lado esquerdo. Já recebeu o Forlan. Aí vem o uruguaio. Cruzamento. Chegou o Rafael Vaz, corta de pé esquerdo. Completa a jogada o Pedro Quem, tirando dali. Ayrton. Se antecipa, ela se passa e ia sair na velocidade ali. O André. Bola em profundidade. Kleber na linha de fundo. Para o Rafael Moura. Bateu de esquerda. Gol do Internacional. Debaixo de chuva. Remendo. Rafael Moura faz o 4º. Kleber, um passe açucarado. O chute do Rafael Moura livre de marcação. O Vaz ainda tentou se aproximar, veja que ele perdeu o ponto de marcação. O Rafael Moura deu uma brecadinha, ficou livre e pimba! Mandou no cantinho no contrapé do Michel Alves para fazer o 4º. Colorado 4, Vasco da Gama 2. Volta a ter tranquilidade no placar o Inter, Júnior. Luiz, a mesma situação do gol do Índio, né? Estão os zagueiros marcando a bola, né? Nessa situação tem que marcar o homem, né? Então foi o que aconteceu, né? Quando ele correu para dentro do gol, o Rafael parou. Deveria ter procurado marcar literalmente o homem para evitar. Quando deu uma animada, termina tomando novamente um gol pelo lado esquerdo, naquelas triangulações com o Kleber D'Alessandro novamente. Ano passado no Brasileirão, o Internacional venceu por 2-1 no Rio, com 2 gols desse cara aí, ó, do Forlan. Foram os primeiros gols com a camisa do Internacional. E realmente, a partir dali, o Forlan readquiriu a sua forma física, sua autoestima de um dos grandes jogadores do futebol mundial da atualidade, né? E no outro jogo em Porto Alegre foi 0-0, que foi, aliás, a estreia do Forlan. Coincidências que envolvem o camisa 7 do Internacional. 28 minutos, segundo tempo. 4 para o Internacional, 2 para o Vasco. 2 Corinthians, 0 para o Bahia. 1 para o Goiás, 0 para o Vitória. Santos 1-0 em cima do São Paulo no Morumbi.
Só o líder, que é o Coritiba, com 12 pontos, ainda não perdeu no Brasileirão. Todos os outros times já perderam. Canta o torcedor colorado. Chuva e alegria da torcida colorada. É a primeira torcida a utilizar essa canção dos Mamonas Assassinas. Muita gente está curtindo aí, é dos mais jovens, né? O grupo sofreu um acidente de avião em 1997. Lá se vão 16 anos quase. 96 o acidente, 16 anos do acidente que vitimou de forma fatal os componentes dos Mamonas Assassinas. As músicas eram todas bem-humoradas e o Inter, a torcida do Inter, utilizando uma delas aí, várias torcidas depois também usando essa canção, né? Sempre estarei contigo. É bonito, ficou bonito. Fabrício. Rafael Moura pedindo, cruzamento. D'Alessandro! Gol! Argentino D'Alessandro, de sem pulo, pegou no ar, com o pé que não é bom, que é o direito. Linda finalização, sem chances para o Michel Alves. E de chapa, que finalização do Dalê. Dá gosto de ver o Dalê jogar. 5 para o Internacional, 2 para o Vasco. A realidade vascaína é dura, cruel. A realidade do Inter é de um elenco forte que sonha em brigar pelo título, Júnior. Quando a fase é boa, né, Luiz? Até de voleio com a perna direita, o D'Alessandro conseguiu acertar. Mas, novamente, a mesma jogada que desde o primeiro tempo, né? Ela ficou evidenciada do lado esquerdo, com o revezamento somente dos homens. Continuam marcando a bola. Não dá para marcar a bola, Luiz, senão... Ainda mais que tinham mais jogadores do Inter do que do Vasco na hora do cruzamento. Aí o Vasco. Alisson. Bola espirrada, vai sobrar com o Tenório. Mostela, custódia os furos. Para o senhor Tenório. Por favor, Tadeu Schmidt. É mais um que vai estar no troféu Furão, no fantástico seu Tenório. Que momento. Aí o Vasco de novo, Felipe Bastos. Aí o Alisson. Chegou o Josimar tocando de cabeça. Aí Sandro Silva. Trabalhando no meio para o Felipe Bastos. Vai brigar pela bola, chega o Juan. E olha, era uma dividida com o Juan já com o corpo no chão, mas ambos mantiveram os pés com as solas para baixo e sem levantar os pés. Legal quando a gente vê uma dividida forte, séria, mas com lealdade. Aí o Alisson. 32 minutos. Lateral para o Vasco da Gama. Globo, a gente se liga em você. Listerine, limpeza profunda para comemorar à vontade. Fernando Becker. Trocou o Inter, saiu o Forlan e entrou o argentino Dátolo com a camisa 23. Portanto, Dátolo, número 23, mais um argentino e mais um jogador experiente, muito talentoso no time do Inter. Você vê, Luiz, a qualidade, né, e as alternativas que o Dunga tem no banco, né? Realmente é para brigar pelo título mesmo. Dátolo passa lá do lado esquerdo. Kleber rolou mais atrás para D'Alessandro. Um monte de canhotos agora no time do Inter. Josimar. Aí Gabriel. Dátolo. E a torcida solta o grito de olé. Olha, essa já vai se transformando na maior goleada do Inter sobre o Vasco da Gama em jogos do Campeonato Brasileiro. A maior goleada era um 4-1 em Florianópolis em 1996.
E agora 5-2, é um desempate no gol feito, digamos assim, porque a diferença é a mesma, né, de 3 gols. O Vasco tem um 4-0 e um 5-2 a seu favor em 2008 e 94 no Rio de Janeiro. Veja o número como é de destaque o que está acontecendo, né? Um momento terrível porque está passando o Vasco. Falta de dinheiro, salários atrasados, de um elenco extremamente limitado. Teve que se desfazer de um jogador ídolo como o Dedé para um outro time brasileiro. Isso normalmente não ocorre, né? Times grandes, normalmente o cara sai e vai para o estrangeiro, vai para o exterior, para tentar reforçar o seu caixa, e vai tomando um sacode de 5 no Internacional em Caxias do Sul. É falta para o Vasco, 34 minutos do segundo tempo. Veja o levantamento. Entrou de primeiro o Luan, acabou isolando. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando cada vez mais pessoas com qualidade. E logo mais no Fantástico Roqueiro, Ozzy Osbourne vai contar tudo sobre a volta do Black Sabbath. Os grandes grupos de rock da história, mais sombrio do que nunca. É logo mais no Fantástico. Diga. E o Inter parece levar sorte contra o goleiro Michel Bastos, né? Michel Alves, desculpa. 2008, na final do Campeonato Gaúcho, quando ele jogava pelo Juventude, o Inter fez 8 gols nele. Inclusive o goleiro Klemer, de pênalti, também marcou naquela partida. Aí o Vasco aí, Tenório. Bola recuada intencionalmente, hein? Se o goleiro pegar com a mão, não pode não. O Inter fez consciente. Saiu jogando mal o Muriel. Lateral para o Vasco na esquerda, 35 do segundo tempo. Curitiba, depois dos jogos disputados na tarde e noite do sábado, na tarde do domingo, restando 2 partidas, Botafogo e Fluminense, Atlético Mineiro e Criciúma, vai se mantendo na liderança com 12 pontos. Mas o Botafogo tem 10 pontos. Em caso de vitória no clássico do Carioca, que vai ser lá na Arena Pernambuco, pode chegar a 13 e assumir a liderança do campeonato. Curitiba é o único invicto. Ontem 2-2 em Brasília, diante de 52 mil pagantes no jogo contra o Flamengo. Alisson saiu com bola e tudo pela linha de lado. É muita pressão. O Alisson é um jovem de 20 anos, repito, veio envolvido na negociação do Dedé. E entrar num time de construção, digamos assim, um time com limites claros. E com a obrigação, Luiz, de ter que resolver, de ser a solução, né? Aí fica mais difícil. Marcada a falta aí sobre o Pedro Quem. Ali na esquerda de ataque do Vasco, 37 minutos. Rafael Moura, lá, deu uma de foquinha. E na sequência perdeu para o Pedro Quem. Felipe Bastos na cobrança de falta. Apenas um homem na barreira ali, que é o Dátulo, para atrapalhar a cobrança do Felipe Bastos. Está muito distante, é verdade. Mas o Felipe tem um chute forte. Vamos ver o que ele vai fazer. A bola está molhada. Bateu pro gol. E jogou à direita do Muriel. Globo, a gente se liga em você. Fox, o carro do rock. Mudança no Internacional, Beck. Exatamente, garoto Jackson, camisa 32, está entrando no lugar do lateral esquerdo Kleber. O Kleber, que recém está voltando aos gramados, ele passou por uma cirurgia no início do ano, teve um problema no tendão do pé esquerdo e esta é a segunda partida dele como titular. Garoto Jackson, camisa 32 no Inter. Aí o Jackson, portanto, com a 32, a terceira substituição no Internacional. Olha a bolinha anunciando que tem rede balançando. E é gol de Cícero para o Santos. O Santos faz 2-0 sobre o São Paulo no Morumbi. O São Paulo vivendo seus momentos de crise depois da derrota no meio de semana para o Corinthians. Começou até bem o campeonato. E já já a gente mostra o gol do Cícero, que está sendo pretendido pelo Grêmio. É um jogador que surgiu no Figueirense, depois brilhou no Fluminense com o Renato Gaúcho. Até passou a jogar mais atrás, nessa função que ele joga hoje, um segundo volante do lado esquerdo, o Cícero canhotinho, né? E a chuva aumenta, rapaz. Essa câmera deixou claro que a chuva é forte. A falta é frontal. Veja aí o Muriel encarando chuva e frio na Serra Gaúcha. O Vasco tem o Felipe Bastos em campo agora.
Com isso ganha o chute longo na cobrança de falta. O Tenório sendo ali pro bandeirinha, pro juiz atrás do gol. Fica de olho aí. Ele tá me segurando. Tá sendo marcado pelo Juan, o Tenório. Felipe Bastos. Ele dá aquela corridinha e quando ele vai chutar pro gol, ele dá um repiquezinho, olha lá. Deu um repiquezinho porque vai bater pro gol. E mandou mesmo! Gol do Vasco! Felipe Bastos! A bola vai variando, fazendo curva. O kick antes do goleiro como manda o figurino. Como ensina Juninho Pernambucano. É gol do Vasco. Com o Felipe Bastos você ganha essa alternativa de jogo. É difícil barrar um jogador desse, que tem esse recurso e que tem determinação, qualidade física. E ele tá bravo porque tá no banco. Deu para perceber, né, Não tem dúvida, Luiz. Eu acho que ele poderia ser mais bem aproveitado nesse time, né? Ter experiência. E como você disse, com o campo molhado, né? Essa bola que a gente sabe que quando pega bem ela sai realmente variando muito, dificultando o goleiro. Lógico que o Muriel deu uma contribuída, né? Mas é uma ótima opção que o Vasco tem no banco e a entrada dele, não? A parte ofensiva do Vasco, Luiz, bem ou mal, é lógico que foram todos gols, né? Com muito mais qualidade individual dos jogadores, né? Esse chute do Felipe, depois o outro do Rafael Vaz. Mas a parte defensiva foi o que a gente viu, na verdade, né? Sofrer muito com o Inter desde o início do ano. Tá bom, os dois são, né? O Rafael e o Luan não tem aquele entrosamento, né? Mas as dificuldades também pelas laterais, tanto na esquerda como o Elcinho. Quer dizer, sem muita proteção dos homens de meio campo. Eu acho que é por aí que, na verdade, o Paulo vai ter que trabalhar para poder dar uma arrumada e dar uma equilibrada no time. Cartão amarelo para o Jackson do Internacional. Aí o Ney. Mas a proteção índio. Globo, a gente se liga em você. Fanta, mais diversão. Vai lá o Muriel para fazer a cobrança do tiro de meta na reposição de bola para o Inter. Vai vencendo por 5-3, um jogo de 8 gols, né? Neblina, chuva, frio e um monte de gols, chuva de gols também. Fala, Naldo. E nessa falta o Muriel sabia que era perigosa, ele pediu para o pessoal entrar na barreira. Com o campo molhado, bola molhada e pesada, ninguém quer ficar na barreira, né, Júnior? Mas tem que ficar, Naldo. Vai pro sacrifício. Alisson. Trouxe pro pé direito. Será que o Alisson quis fazer? Bater pro gol? Levou bronca de todo mundo, inclusive uma mais contundente aí do Felipe. Vamos ver gol no Morumbi? Dunga arrancou o casaco, tá com calor, subiu a pressão. O Cícero vai fazer o segundo do Santos. E um dos fundamentos que o Cícero, embora não seja um jogador muito alto, né, 1,80 m, faz muito bem, que é a cabeçada. 42 minutos, finzinho de jogo. 5 para o Internacional, 3 para o Vasco. Sandro Silva. Aí o Sandro. Vai levando, tabelinha. Sobrou com o Alisson. Botou na esquerda para Pedro Quem. Linha de fundo. Tome o cruzamento. Muriel tranquilo para ficar com ela. Bom, Júnior. Vitória do Internacional 5-2. Eu acho assim, o torcedor do Vasco deve estar dizendo o seguinte: bom, fizemos 3 gols, mas o nosso problema é defesa. Tomamos 5. E o do Inter, fizemos 5, mas nosso problema é defesa. Tomamos 3. Está mais ou menos por aí o raciocínio? Por aí, Luiz. Mas quando você faz mais do que leva, quer dizer, você pelo menos atenua, tem... um pouco. Mas eu acho que o que a gente viu foi uma superioridade do Inter, né? Na parte coletiva, principalmente, né? Como entrosamento, né? As triangulações, não somente pelo lado esquerdo, que foi uma constante durante todo o jogo, mas também pelo lado direito. É um time que os jogadores se aproximam para dar opção, coisa que a gente não viu no Vasco, né? Lógico que tem como você corrigir isso, tem. Eu parto sempre daquele princípio. Você pode ter um time de qualidade duvidosa, você só não pode ter um time desorganizado, porque aí realmente pesa muito para o lado do treinador. Eu disse há pouco 5-2, 5-3.
Felipe Bastos acabou de fazer um gol de falta. 5 para o Inter, 3 para o Vasco. Índio. Finzinho de jogo. Tá marcada a falta sobre o Índio cometida. Aliás, o Tenório, será que leva o jogador? Ele só vai truncar o jogo. Tudo bem que tá com 2 diferenças, tá quase decidido. Mas nessa aí ele até que tenta desarmar, acaba atingindo o Índio. Arnaldo César Coelho, a arbitragem do Ricardo Marques Ribeiro, que é da FIFA e do quadro mineiro. Árbitro de futebol é fase, e a fase do Ricardo é muito boa, tá dando tudo certo. É um árbitro que tem qualidade, tem um preparo físico bom, tem uma passada larga, às vezes exagera nos gestos, mas é um bom árbitro, ele tá apitando muito bem, apitou muito bem o jogo de hoje. Fabrício bateu pro gol. Dátolo passou do lado esquerdo, Alessandro pedia mais atrás e o Fabrício resolveu experimentar. Aí o Fabrício, o time da Turquia, que não foi revelado o nome do time, né? Interessado no futebol do Fabrício. Fabrício, por sinal, começou no Corinthians. Tenório. 3 minutos. Vamos a 48. Rafael Vaz. Cruzamento. André. Girou bonito. Segura o Muriel. André dominou a bola. Subiu, ficou a caráter. Você vê, o Rafael Vaz apareceu mais na parte ofensiva do que na parte defensiva, né? Fez um golaço, né? Que realmente acertou um chute, participou novamente. Mas a função dele, na verdade, é aquele da defesa. Primeiro ele tem que dar conta do recado ali atrás, né? A parte ofensiva é uma alternativa. O que chamou atenção, não sei, Júnior, se você me corrija, por favor. No caso da defesa foi basicamente a questão de posicionamento, né? Ataque do Internacional, Rafael Moura na esquerda, recebe o Dalê, cruzamento, a bola passa na cara do gol e vai pela linha de fundo. É porque eles não encontraram o antídoto, Luiz, para as triangulações, principalmente pelo lado esquerdo de ataque do Inter, né? Com o Kleber, com o Dátolo, que teve sempre ali, né? E inclusive com o Fabrício tendo liberdade, né? Aí é uma questão realmente de posicionamento. Não é somente da defesa, os homens de meio campo também que precisam ajudar. E é escanteio para o Vasco. Aos 46 minutos e 20, vamos a 48. É a 6ª rodada do Brasileirão, que está de volta aos domingos. Teremos quartas mais para frente, mas esse mês agora não. Quarta-feira é Copa do Brasil, é Libertadores. E o Brasileirão de volta aos domingos. O escanteio aí para o Vasco. Aí o Felipe Bastos na cobrança. Tá jogando um pouco na dose ali. Gabriel, D'Alessandro. Fabrício, toque. E acho que vai ter cartão. O Alisson meteu a mão na bola, interrompendo uma jogada que vinha em progressão. Será que foi por isso? Olha só, vamos ver. Ele corta o antijogo, cortou um contra-ataque, cartão amarelo. Revenge, hoje, logo depois do Fantástico. Com muitas atrações para você. Inclusive você vai conhecer as relíquias de uma pioneira da televisão, Hebe Camargo. O Fantástico teve acesso exclusivo ao acervo pessoal da apresentadora, que vai de bolsas cobertas de ouro e brilhantes a carros do mais alto luxo. É logo mais, é Fantástico, com direito aos gols do domingo de Campeonato Brasileiro para você. Deixa eu chamar a atenção, você vê o Ayrton, né? Como é que ele conseguiu, né? Um jogador que muitas vezes a gente chamou a atenção, questão de violência. Vai você. Dátolo. Rafael Moura, a bola tocada pelo Rafael Vaz. Sobra com o D'Alessandro. Aí o D'Alessandro. Marcado pelo Pedro Ken. Tocou mais atrás, Jackson. Devolução. D'Alessandro. Costurou. Josimar. Vai para o fundo, bateu para o gol, todo mundo de braço levantado pedindo cruzamento e é escanteio para o Inter. Diga, Júnior. Não, só complementar sobre o Ayrton. Você vê que deve ter encontrado um equilíbrio com o Dunga e a comissão técnica do Inter. Quer dizer, pouquíssimas faltas no jogo, com uma ótima participação. Então, quer dizer, aqueles episódios de violência eu acho que ficaram para trás, né? Ricardo Marques Ribeiro apita, fim de papo. Termina em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. 5 para o Internacional, 3.